Capítulo 11, irmãos. A gente vai fazer a leitura do verso 1 ao verso 13, mas a gente não vai meditar nos 3 versículos agora não. Essa era a minha ideia inicialmente, mas o texto vai falar sobre oração, esses 13 versículos. Eu acredito que a gente vai passar um mês nessa sessão, pelo menos, né, do verso 1 até o verso 13, fazer pelo menos quatro meditações nesse texto. É um texto que é muito importante, é central também no Evangelho de Lucas. A gente passar um tempo refletindo aqui sobre a oração, até para que a gente possa ter isso inculcado no nosso coração, né? Um assunto tão importante da Palavra de Deus e que muitas vezes ele não é levado tão a sério quanto Deus quer que nós levemos a sério a vida de oração. Então, passar algum tempo aqui para que Deus possa operar em nossos corações a respeito desse assunto. Lucas capítulo 11, irmãos, vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 13. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém, irmãos. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos abençoe. Ó Senhor, nos ensina a orar a Deus, assim como o Senhor ensinou aos seus discípulos. Nós possamos também ser ensinados, meu Deus, a saber, meu Deus, o que é oração, a vivermos, meu Deus, na dependência do Senhor. Que isso possa ficar claro para o mundo, mas principalmente para nós mesmos, Senhor. Que é no Senhor que nós nos refugiamos e que é em Ti, meu Deus, que nós encontramos a força, meu Deus, a capacitação e o relacionamento necessário, Senhor, para que nós vivamos nesse mundo. Tem misericórdia de nós, no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. O primeiro livro, irmãos, que eu li depois que eu me converti, né? Depois que eu conheci a Cristo verdadeiramente, acredito que foi um livro chamado A Oração de Jabez. É um livro bastante conhecido, ele é muito vendido, né? Talvez um best-seller, um dos livros mais vendidos, né? E fala sobre o tema da oração, um livro curto. Não recomendo que os irmãos leiam o livro, né? Na verdade, o livro ele transmite uma ideia muito errada a respeito do que é oração. Eles pegam uma oração que está lá no livro de Crônicas, uma oração que um homem faz, Jabez, e eles pegam aquela oração ali como se fosse um mantra, como se fossem palavras mágicas, que se eu e você, a gente fizer a mesma oração que Jabez fez, Deus vai abençoar a nossa vida e vai fazer a gente prosperar. A ideia é essa, porque na oração dele ele pede para Deus alargar, né,
a sua vida, a sua prosperidade, e Deus assim o faz. Então ele pega, olha, tá vendo por que foi que Deus abençoou Jabez e não abençoou as outras pessoas do jeito que abençoou Jabez? Foi por causa dessas palavras que ele usou nessa oração. Essa é uma oração que você deve fazer todo dia, né? E aí a gente faz justamente o oposto, irmãos, do que é oração. Oração não é a gente depender de algo que a gente faz. Oração não é a gente depender nem mesmo da nossa oração e muito menos das palavras que nós usamos em oração. Orar é a gente de fato se relacionar com Deus e a gente confiar e depender de Deus e o nosso relacionamento com Deus se tornar mais importante para nós na prática, no dia a dia, do que nosso relacionamento com qualquer outra pessoa. É Deus se tornar mais real para nós, apesar de nós não podermos vê-lo, do que tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. Então, a gente vê que oração é algo muito importante na Bíblia. A gente vê que o maior livro da Bíblia, que é o livro dos Salmos, basicamente é uma coletânea de orações ali sendo colocadas. E a gente vê que são orações que podem ser usadas sempre, em qualquer circunstância da nossa vida, sempre vai ter um salmo com um conteúdo que eu e você a gente vai poder usar naquela circunstância que a gente está vivendo e vai se encaixar exatamente naquilo que nós estamos sentindo. Na verdade, Lucas em especial, ele é o autor do Novo Testamento que mais vai falar sobre oração. Talvez a única pessoa que tenha falado mais sobre oração na Bíblia, que registrou mais sobre oração na Bíblia do que Lucas, talvez tenha sido Davi, né, que ele compôs a maior parte dos salmos e também a sua vida é longamente registrada e ele também orava a palavra de Deus. Mas Lucas, sem sombra de dúvidas, é uma pessoa que demonstra de modo muito claro a importância da oração na vida dos crentes. Vejam que o Evangelho de Lucas, irmãos, ele começa falando a respeito de oração. Os irmãos se lembrarem, o anjo Gabriel, ele apareceu para Zacarias e ele disse para Zacarias, as orações de vocês foram ouvidas, falando a respeito da oração de Zacarias e de sua esposa Isabel, que desejavam ter um filho. Então veja que desde o início do Evangelho, Lucas ele vai falar sobre oração. Ele também vai registrar a oração onde nenhum outro evangelista registra, né? Todos os evangelistas, Mateus, Marcos e João, assim como Lucas, eles registram o batismo do Senhor Jesus. Mas Lucas ele é o único que vai dizer que quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus e ouviu-se uma voz do céu, Jesus ele estava orando no momento do seu batismo. Lucas também é quem mais vai registrar várias e várias vezes que Jesus ele se retirava para orar, de que Jesus considerava muito mais importante do que curar pessoas, do que fazer o bem, estar orando em intimidade com Deus. Ao ponto, irmãos, de que quando a gente vai até mesmo no livro de Atos, que Lucas também quem escreve Atos, quando ele vai registrar o trabalho do pastor, o trabalho do ministro ali representado pelo trabalho dos apóstolos, né, na instituição dos diáconos, por que os diáconos foram criados? E aí os apóstolos eles dizem assim, olha, não é certo, não seria correto, não faria sentido a gente parar, abandonar o nosso ministério para poder servir às mesas, ou seja, para poder ajudar as pessoas em necessidades reais, físicas delas. Eles não poderiam parar o ministério deles. E como é que o ministério deles é resumido ali no livro de Atos? Ele diz o ministério da palavra e da oração. Ou seja, veja a centralidade da oração, que Lucas ele deixa isso muito claro nos seus 2 livros que ele escreveu. Né? Lucas ele é um dos maiores escritores do Novo Testamento. O livro de Lucas e Atos, apesar de ele só ter escrito 2 livros, são os 2 maiores livros do Novo Testamento. Né? Só o apóstolo Paulo que escreveu tanto quanto Lucas. E sem sombra de dúvida, Lucas ele tem um conteúdo específico durante todo o seu evangelho, durante todo o livro de Atos, falando profundamente sobre oração. Tanto é que Lucas ele fala parábolas, é o evangelista que fala mais parábolas do que qualquer outro, e muitas das suas parábolas que só ele relatou, são parábolas que falam sobre oração. E aí veja então, no capítulo 11, irmãos, ele começa o texto dizendo, em um certo momento, né, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Ou seja, aqui como se ele estivesse dizendo aqui de modo claro, olha, isso aqui não aconteceu necessariamente logo em seguida o que eu relatei no capítulo 10. Né? O apóstolo Lucas, ele no início do seu evangelho, ele já diz, olha,
Eu estou fazendo um relato coordenado dos fatos, né, na sequência em que eles aconteceram. Mas ele faz questão de dizer, olha, isso aqui não aconteceu logo depois daquilo que eu registrei no final do capítulo 10. Mas ele coloca aqui logo depois do que aconteceu no capítulo 10 pela relação íntima do que acabou de ser ensinado no final do capítulo 10 e aquilo que ele vai ensinar agora. E o que foi que acabou de ser ensinado, irmãos, no final do capítulo 10? A gente viu sobre Marta e Maria. E o que ficou claro ali quando nós meditamos sobre Marta e Maria? Primeiro que Marta, como muitas pessoas pensam, ela não estava ocupada com o mundo, ela não estava ocupada com as coisas do mundo. Não, ela estava servindo a Cristo e seus discípulos, que ela estava recebendo na sua casa. Ela estava servindo a Cristo. Mas ainda assim, Jesus ele disse, Maria ficou com a melhor parte. Por quê? Porque Maria estava aos pés do Senhor. Então, por isso que Lucas ele vem falar aqui sobre oração agora, logo depois de Jesus ter dito que a melhor parte, que mais importante do que qualquer outra coisa que eu e você a gente possa fazer, é estar aos pés do nosso Senhor. Então ele diz que Jesus estava orando num certo momento, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E a gente vê, irmãos, em primeiro lugar, que Jesus ele era um exemplo de oração para nós. Que Jesus, ele, o tempo todo, Lucas ele faz questão de relatar, quando Jesus foi batizado, ele estava orando, antes de Jesus escolher os 12 discípulos, ele estava orando, ele se separava das pessoas para orar. A oração, Jesus ele diz, olha, não tem como você realmente viver uma vida cristã integral, você ser usado como instrumento eficaz de Deus, ele diz, sem jejum e oração. E aqui também, irmãos, mais uma vez, depois de tantas vezes, né, no Monte da Transfiguração também Jesus tinha subido para orar, quando ele foi então transfigurado. E aqui a gente vê Jesus mais uma vez orando. Então Jesus certamente é um exemplo de oração para nós. No entanto, irmãos, Jesus ele não orava simplesmente para ser um exemplo de oração para nós. Um questionamento que sempre as pessoas fazem, que sempre a gente tem dúvida, é por que Jesus precisava orar? E ainda mais por que Jesus precisava orar tanto? Porque se ele é Deus, por que ele precisava orar? Jesus, a gente vê, irmãos, ele está o tempo todo orando. E isso do que Lucas registrou. Né? Certamente Jesus ele praticava muito mais a oração do que está registrado, no Evangelho. Por que então que Jesus tinha que orar, irmãos? E por que Jesus tinha que orar tanto? Simplesmente era para que eu e você, a gente ficasse envergonhado de que a gente não ora tanto quanto Jesus, que está vendo que a gente precisa dele, porque olha o quanto que ele ora e a gente não ora. Muito mais, irmãos, do que simplesmente para nos dar um exemplo, muito mais do que simplesmente para expor o nosso pecado. Jesus, ele orava, irmãos, porque ele amava o Pai, porque ele queria estar se relacionando com Deus. E Jesus não era apenas Deus. Jesus, ele era completamente Deus, e ele era completamente homem. Então, para que Jesus ele pudesse se relacionar completamente com Deus, ele precisava também, não apenas como Deus, estar em relação íntima com o Pai, mas também como homem, estar em relação íntima com Deus. Jesus, como homem, irmãos, ele dependia completamente de Deus. E ele precisava buscar ao Senhor. Então, ele buscava por prazer, ele buscava por deleite, mas ele buscava também por necessidade. Vejam que a gente vê Jesus curando, Jesus realizando várias coisas na Bíblia, a gente diz, ele faz isso porque ele é Deus. E a gente perde a beleza e a glória de quem Jesus é, irmãos, porque Jesus não é apenas Deus, ele é Deus sim, de fato. A gente não pode dizer que Jesus não é Deus, como muitos pensam por aí. Mas eu e você também, a gente não pode cair no outro extremo de achar que Jesus não era homem. Veja que Jesus ele não saía realizando milagres à torta e à direita, irmão. Jesus ele começou a realizar milagres e a pregar o evangelho num momento específico, após uma coisa específica acontecer na sua vida, que foi o Espírito Santo descer sobre ele. Então tudo que Jesus fazia na sua vida, irmãos, não era porque ele era Deus. Na verdade, tudo que Jesus fazia era porque ele dependia do poder do Espírito Santo na sua vida, então ele era capacitado a realizar tudo isso. É isso que a Bíblia quer nos dizer quando nos ensina que Jesus não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ele, apesar de ser Deus, ele se fez servo. Ele viveu uma vida humana, plenamente humana e perfeita. E para que eu e você a gente possa viver uma vida humana plenamente perfeita, irmãos, a gente tem que orar sem cessar, como o apóstolo Paulo nos instrui. Então Jesus ele fez isso. Ele orou. Ele orou porque a oração, irmãos, é a coisa mais comum, a coisa mais normal,
a coisa mais lógica a ser feita por um ser humano verdadeiro, que entende a sua necessidade de Deus. Veja que a gente pensa muitas vezes que Jesus era menos humano do que a gente. Mas na verdade Jesus ele foi o homem mais homem que já existiu, o ser humano mais humano que já existiu. Porque eu e você, a gente não consegue desfrutar da plenitude do que é um ser humano, irmãos, por causa do nosso pecado. Mas Jesus, por não pecar, como eu e como você, ele desfrutava muito mais plenamente do que é ser humano e do que é se relacionar com o próprio Deus. Então Jesus, ele orava, irmãos, ele orava constantemente, ele orava e ele falava com o Pai, ele orava com os seus discípulos e ele orava sozinho também. A gente poderia encontrar Jesus certamente, irmãos, orando constantemente. Todos os dias nós iríamos encontrar Jesus orando. E não uma oração religiosa, não uma oração breve para dizer que orou, mas a gente iria encontrar, irmãos, realmente Jesus aos pés do seu Deus, aos pés do seu Pai. E isso é tão impressionante, irmãos, que a gente acha algo comum, algo normal. A gente fala sobre Jesus orar. Mas se a gente for parar para pensar, é a coisa mais extraordinária que esse mundo já viu. Foi Jesus orando. Jesus orando. Certamente, irmãos, eu acho que o momento mais maravilhoso da história da humanidade, mais glorioso, mais belo, foi quando Jesus Cristo estava sendo batizado, orando, e o Pai e o Espírito Santo estavam ali com ele. Veja que, por que eu falo isso, irmãos? Claro que a glória de Deus é manifestada de modo mais claro na cruz do Calvário, quando ele está perdoando os nossos pecados. Mas veja porque quando Jesus está orando, irmãos, a gente visivelmente, a gente pode ver o Filho e o Pai se relacionando. E ainda mais no momento em que do batismo foi tão gloriosa essa visão. Veja que eu e você, a gente foi feito, irmãos, para fazer exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo sempre fez. Eu e você, a gente foi feito para se relacionar com Deus. Nós somos feitos para nos relacionarmos com Deus. E é isso que Jesus faz quando ele ora. E é isso que eu e você, a gente deveria experimentar constantemente. Veja, isso é o final, irmãos, é o propósito, é o ápice da nossa existência. É o nosso relacionamento com Deus. Geralmente as pessoas falam que a leitura bíblica e a oração, essas duas coisas são igualmente importantes na vida cristã. E eu não quero falar algo diferente, mas eu quero falar isso de uma forma diferente. Porque, na verdade, irmãos, a gente lê a Bíblia para que a gente possa conhecer a Deus. A gente lê a Bíblia para que a gente possa saber com quem você vai falar na hora que você vai orar. Na verdade, você conhecer a Deus através das Escrituras Sagradas é o meio pelo qual você vai poder, de fato, se relacionar com Deus através da oração de modo mais profundo e mais eficaz. Porque, veja, nós conhecemos a Deus na palavra, mas você pode ler a Bíblia com vários interesses. Você pode ler a Bíblia querendo saber das curiosidades, querendo desvendar os mistérios da Bíblia, querendo conhecer aquilo que nem está claramente revelado. Você pode querer ler a Bíblia para poder saber mais do que as outras pessoas. Você pode querer saber a Bíblia para poder ensinar outras pessoas. Você pode querer ler a Bíblia para poder saber criticar os outros. Mas orar, irmãos, como a Bíblia nos instrui a fazer, você não pode fazer com nenhuma outra motivação, a não ser para se relacionar com Deus e para buscar a glória dele. Veja que a oração, irmãos, é aquilo que há de mais profundo naquilo que nós podemos fazer em relação ao nosso Deus. A gente lê a Bíblia e a gente principalmente escuta a pregação da palavra, irmãos, para que a gente possa dar uma resposta a esse Deus que fala aos nossos corações. A gente vai falar, vai elevar nossas vozes, nosso coração até o nosso Deus. Se a gente for parar para pensar como que a Bíblia fala a respeito disso, irmãos, da profundidade da oração em relação ao nosso relacionamento com Deus, que a Bíblia ela vai chamar oração de a gente invocar o nome do Senhor. Ao mesmo tempo que o próprio culto, irmãos, o próprio culto na Bíblia, nas Escrituras, também é chamado de você invocar o nome do Senhor. Quando os patriarcas, principalmente, eles iam cultuar o Senhor, o termo que é usado na Bíblia é invocar o nome do Senhor, que é justamente o termo que é resumido, irmãos, ou talvez a coisa mais específica que a gente possa usar esse termo é falar a respeito da nossa oração, porque a oração é você invocar o nome do Senhor. É assim que está registrado o primeiro momento em que as pessoas começaram a orar verdadeiramente a Deus, lá no livro de Gênesis,
no final do capítulo 4, quando vai dizer que Adão e Eva tiveram um filho, Sete, e Sete também teve um filho e colocou o nome do filho dele de Enos, que significa fraqueza, e aí por reconhecer que eles são fracos, o povo de Deus é fraco em relação a esse mundo, e aí, daí em diante, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Veja que é uma palavra, um termo ambíguo, que serve tanto para falar a respeito de culto, como também serve para falar a respeito da própria oração. Quando a gente vai falar a respeito do templo, irmãos, como é que Jesus diz, como é que a palavra de Deus nos diz que o templo, que a casa do nosso Deus será chamada de casa de oração. Então veja a centralidade, irmãos, da oração na vida cristã, na adoração a Deus, no nosso relacionamento com Ele. Então, Jesus ele estava orando, irmãos, porque como eu disse, essa é a coisa mais normal que alguém que tem um relacionamento com Deus pode fazer. E ao mesmo tempo é a coisa mais gloriosa que alguém que tem um relacionamento com Deus pode fazer. Isso é, o próprio texto, irmãos, mostra a glória disso. Não quer que eu e você a gente encare como normal ver o nosso Senhor Jesus orar, porque o texto continua dizendo que quando Jesus terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Isso é impressionante, irmãos. Porque a gente não vai encontrar na Bíblia, a gente viu, já conversou um pouco sobre isso, né? A gente viu na palavra que os discípulos eles não estavam conseguindo expulsar em determinado momento o demônio. Aí Jesus disse: só pode expulsar demônio com jejum e oração. Mas a gente não vê depois os discípulos dizendo: Senhor, então nos ensina a expulsar demônio. Senhor, nos ajuda a expulsar demônio. A gente não vai encontrar isso. Ou certamente outra coisa gloriosa que o Senhor Jesus Cristo sabia fazer era pregar. Com certeza, irmão, Jesus Cristo pregava como ninguém. A Bíblia nos diz isso. Ele ensina diferente de todos os outros. Ele ensina com autoridade. Jesus ensina diferente de todos os outros, irmãos. Porque não tem como ninguém ensinar como Jesus, porque Jesus, ele é Deus, que é quem envia a mensagem. Jesus, ele é o mensageiro, que é quem fala a mensagem. E Jesus, ele é a própria mensagem, ele é o próprio conteúdo da mensagem, irmãos, do Evangelho. Então ninguém tem como pregar igual o Senhor Jesus Cristo. No entanto, irmãos, a gente não vê os discípulos pedindo para Jesus: me ensina a pregar. É uma das pregações mais gloriosas que eu já vi na minha vida, irmãos. É o Senhor Jesus Cristo, quando ele vai pregar o primeiro sermão que está registrado aqui no Evangelho de Lucas, que ele vai ler o texto de Isaías, capítulo 60, ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E depois que ele termina de ler o texto, a pregação dele é simplesmente: essa escritura acabou de se cumprir. Essa escritura acabou de se cumprir. Imagina você pregar assim, irmãos. Olha, Jesus, ele pregou e ele está dizendo assim: olha, eu sou essa mensagem que vocês acabaram de ouvir. Imagina, irmãos, que coisa gloriosa você ouvir uma mensagem sendo pregada pelo Senhor Jesus Cristo. No entanto, algo mais glorioso do que você ouvir uma pregação do Senhor Jesus é você ver o Senhor Jesus Cristo orando. Por isso que os discípulos não perguntaram para Jesus, não disseram para Jesus, não pediram para Jesus: me ensina a pregar, me ensina a expulsar demônio, me ensina a curar os enfermos, me ensina a demonstrar poderes que nenhum outro homem consegue mostrar. Nós somos os teus apóstolos, Senhor. Nos ensina a fazer coisas mirabolantes. Não. Eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Era um costume, irmãos, de o mestre ele ensinar os seus discípulos a orarem. Né? E oravam, e a oração, irmãos, ela é interessante porque é muito mais profunda do que a gente pode pensar. Porque a oração, ela reflete aquilo que a gente acredita a respeito de Deus. A forma que você fala com Deus diz muito a respeito de como você enxerga Deus. Fala muito a respeito do seu relacionamento com Ele e do que você crê a respeito desse Deus. Né? Sem querer confrontar determinadas doutrinas sobre a oração, mas não tem como a gente não pensar nessas coisas, irmãos. Quando a pessoa vai se dirigir a Deus, irmãos, decretando ou dizendo que determinada coisa vai acontecer, ela está mostrando uma visão muito deficiente a respeito de Deus, de quem Deus é e de como nós devemos nos relacionar com Ele. Veja se você crê que você é servo e Deus é o nosso Senhor.
se você crê que Ele é quem é Deus e você não é nada, você é um pobre pecador, sua oração não vai ser dessa forma. Você vai decretar ou vai declarar coisas. Não, irmãos, a gente vai depender do Senhor. A gente vai clamar ao nosso Deus na nossa pobreza, na nossa fraqueza. E esse Lucas aqui que nos ensina a orar, que registra Jesus nos ensinando a orar, que registra a admiração dos discípulos em ver Jesus orando, é o mesmo Lucas que nos ensina bem-aventurados os pobres, bem-aventurados aqueles que não são, os fracos, os insignificantes, os perseguidos, porque é isso que vai nos levar à oração, irmãos. A gente reconhecer a nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus. É como se os discípulos, irmãos, eles estão vendo Jesus orar e eles obviamente já sabiam orar. Obviamente eles já aprenderam a orar desde criança, irmãos. Os discípulos eles foram criados num mundo religioso, no país mais religioso do mundo, no local onde era o único local em que adorava ao único Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Já tinham aprendido a orar com várias pessoas, inclusive alguns dos discípulos de Jesus eram também discípulos de João Batista. Mas quando eles olharam Jesus orando, eles perceberam que eles não sabiam nada a respeito de oração. Eles precisavam ainda aprender com o próprio Senhor, como eles deveriam orar. Você vai perguntar, você vai pedir para uma pessoa lhe ensinar a fazer aquilo que ela sabe fazer melhor. Você não vai chegar para uma pessoa que é um jogador de basquete e você vai pedir para ele lhe ensinar uma arte marcial. Você não vai chegar para uma pessoa que é bom em vendas e você vai pedir para que ela vai lhe ensinar sobre a medicina. Não. Você vai pedir para aquela pessoa lhe ensinar naquilo em que ela é especialista. E apesar do nosso Senhor Jesus Cristo ele ser maravilhoso em tudo que ele faz, a própria palavra nos relata, ele faz tudo maravilhosamente bem. Certamente orar era algo que Jesus fazia de modo muito especial. Imagina você estar olhando Jesus orar, você está vendo aquilo que Deus fez durante toda a eternidade, se relacionar consigo mesmo. É isso que você está vendo quando você vê Jesus orando. E os discípulos então pedem para que eles possam aprender a respeito disso. Veja, irmãos, diante disso que a gente está vendo apenas nesse versículo, nesse primeiro versículo, como uma introdução a que a gente ainda vai meditar e entender sobre a oração, veja que a gente precisa perceber que se para Jesus era importante orar, Jesus que era um homem perfeito, irmãos, ele não tinha pecados dele para confessar a Deus. Se para Jesus era importante orar, irmãos, apesar dele ser o próprio Deus, se para Jesus era importante orar, irmãos, apesar de que ele já sabia, Jesus ele já sabia o seu futuro. Jesus ele já sabia que nesse momento que ele estava caminhando para Jerusalém, ele já sabia que ele ia morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados. Ele já sabia de muita coisa, irmãos. Ele conhecia a Bíblia por experiência própria. Ele conhecia a Bíblia porque ele era o autor da Bíblia. Ainda assim ele buscava Deus. Ainda assim ele buscava o Senhor. Se era tão importante assim para Jesus orar, irmãos, como que eu e você, a gente consegue dar à oração um espaço tão pequeno na nossa vida? Como é que eu e você, a gente consegue tratar a oração como uma coisa insignificante? Como uma coisa que, se der tempo, a gente vai fazer? Como uma coisa que, quando a gente não tiver com tantas outras ocupações, pode ser que a gente ore, e vai ser algo muito rápido, vai ser algo que parece que a gente está querendo arrancar de nós. Não, irmãos. Se a oração é tão importante para Cristo, e os discípulos perceberam isso, nós devemos também viver uma vida de oração, irmãos. E nós devemos orar, irmãos, não como um dever apenas, embora seja um dever, embora seja uma das coisas que a Bíblia mais ordena que nós façamos é que nós oremos. Nós devemos fazer isso como mais do que um dever, mas um privilégio que nós temos. Porque, irmãos, Jesus orar a Deus, como eu disse, era a coisa mais normal que um homem perfeito como ele fizesse. Adão, ele andava com Deus no jardim.
Mas eu e você, nós sendo pecadores, e a gente ter o privilégio, e a gente poder se dirigir ao Senhor do Universo, o Deus que controla, irmãos, a órbita dos planetas, o Deus que Ele chama cada estrela pelo nome. Existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias do mundo. Deus, Ele chama cada estrela pelo nome. Esse Deus que é tão ocupado, irmãos, que governa o universo, mas Ele tem tempo para me ouvir e para ouvir você. Como é que eu e você, a gente não vai ter tempo para falar com esse Deus? Veja, nós devemos orar, irmãos. Nós devemos orar. E nós devemos orar, inclusive, irmãos, se você for parar para refletir um pouco mais sobre isso, esse pedido que os discípulos fazem já é uma oração. Eles estão se dirigindo a Deus e eles estão dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Então veja que uma das coisas que nós devemos pedir a Deus em oração, inclusive para que Deus aumente o nosso desejo de orarmos, é que Deus Ele nos ensine a orar, que Deus Ele faça com que eu e você a gente possa crescer no nosso relacionamento com Ele através da oração. E você, a gente precisa orar, irmãos, e a gente precisa ter como o ponto mais profundo da nossa oração, irmãos, queremos nos relacionar mais com Deus. Veja que a oração a gente não pode reduzi-la a simplesmente a gente pedir coisas a Deus, ou a gente agradecer coisas a Deus, ou até mesmo a gente confessar os nossos pecados a Deus. A oração, ela, mais do que qualquer outra coisa, irmãos, é relacionamento com Deus. E o relacionamento com alguém não pode ser baseado em você simplesmente pedir e agradecer. Pedir e agradecer, pedir e agradecer. Eu e você, a gente deve sentir prazer em Deus. Eu e você, a gente deve buscar orar e você perceber, você entender que se você tem algo para pedir a Deus, na verdade Deus Ele colocou aquela necessidade em você, na sua vida, para você ir até a oração. Mas não é para você ir simplesmente para falar aquilo que você precisa. É para você, quando você encontrar esse Deus a quem você vai pedir aquilo, sua necessidade, você perceba que existe algo muito maior que você precisa do que simplesmente receber aquilo que você queria. Que quando Deus Ele lhe dá algo que você buscou, Deus Ele lhe deu muito mais do que simplesmente para que você tivesse aquilo que Ele lhe deu, mas que você pudesse ir até o Senhor em gratidão. Não apenas para agradecer aquilo, mas para agradecer por quem Deus é. Porque tudo que Deus faz na sua vida, todas as coisas que Deus nos dá, é simplesmente uma demonstração de quem Ele é. Um Deus bondoso, zeloso, cuidador, que de eternidade em eternidade é Deus e que sempre tem cuidado do seu povo, desde o princípio dos tempos. Então, irmãos, a oração é aquilo que deve ser central na nossa vida, de tal modo que, se a gente for olhar na história da igreja, é um ponto basicamente pacífico, pelo menos desde a Reforma Protestante em diante, de que se a gente não ora, a gente não é filho de Deus. De que a maior demonstração de que você é filho de Deus é que você ora. Não sei se você, a gente não ora, irmãos. Isso deve me preocupar muito mais do que qualquer outra coisa que eu faça ou que eu deixe de fazer. Porque, veja, eu posso ser filho sendo desobediente. Eu não vou deixar de ser filho do meu pai porque eu desobedeci o meu pai. Eu posso ser filho sem conhecer o meu pai perfeitamente, sem conhecer muita coisa a respeito da vida do meu pai. Mas é impossível eu ser filho se eu não falo com meu pai. Não dá para eu ser filho, não dá para eu ter um relacionamento de pai e filho com meu pai, se eu não falo com ele. Então, irmãos, nós devemos avaliar nossa vida cristã muito mais de o que é que eu consigo fazer, como que eu sirvo. Veja, você está ainda como Marta. Você está querendo, pelo seu serviço, conquistar uma consciência tranquila de que você tem vivido para a glória de Deus. Mas como Jesus nos disse, Maria escolheu a melhor parte. Porque se relacionar com Cristo, irmãos, se relacionar com Deus através da oração, vai falar muito mais sobre nós amarmos verdadeiramente a Deus do que se eu estou disposto a servir. Você pode servir com vários interesses. Você pode servir, inclusive, porque você não quer estar com Deus. Veja que você pode, na sua casa,
A mulher pode ser a mulher mais trabalhadora em casa, ela faz tudo que é serviço doméstico ela está ali fazendo. E alguém pode dizer, ela olha como ela ama o marido, ela deixa a casa tão organizada, ela faz tudo pela casa, mas a mulher pode estar fazendo aquilo tudo simplesmente para não passar tempo com o seu marido. Um homem, ele pode estar fora de casa, trabalhando, ganhando dinheiro, conquistando esse mundo, botando comida, botando tudo dentro de casa. E alguém pode olhar e dizer, olha como ele ama a família dele. Mas ele pode estar fazendo tudo isso simplesmente para não ficar em casa, porque ele não ama a sua família. Então, muito mais do que o serviço que eu e você a gente pode prestar a Deus, vai falar a respeito da nossa fé. Se eu e você a gente tem se relacionado com Ele. E a gente vai fazer isso, mais do que através de qualquer outro meio, através da oração. E aí, olhando para isso, irmãos, você vai conseguir perceber o quanto que você é fraco, o quanto que você é pecador, o quanto que você precisa de um Salvador. Porque você é tão pecador que nem mesmo se relacionar com Deus você quer. Que na verdade esse é o seu maior problema de todos. Você não ama a Deus. Você não quer se relacionar com Ele. Naturalmente ninguém ama a Deus. Ninguém quer se relacionar com Ele. Como nós já lemos tantas vezes nas Escrituras, não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Por isso que a gente precisa de um Salvador, irmãos. Que tira o pecado de nós. Para fazer com que eu e você não mais como Adão, que quer correr de Deus, quer se esconder de Deus, mas agora salvos, vestidos com a justiça de Cristo. A gente pode se achegar ao nosso Deus e amá-lo e se relacionar com Ele. Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa nossas vidas, Pai. Tem misericórdia de nós. Que o Senhor não permita, meu Pai, que nós apenas ouçamos essas palavras e depois voltemos, meu Deus, a viver uma vida como se o Senhor não existisse. Mas que, meu Deus, de fato, possamos orar de verdade, Senhor, e amar o nosso dever de orar. Buscarmos ao Senhor, meu Deus, e entendermos que isso é a coisa mais extraordinária que nós podemos fazer nessa vida. Falar com o Senhor. Nos abençoa, Deus, e tenha misericórdia de nós. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o Salmo número 61, em resposta à palavra do nosso Deus.